Meus queridos irmãos da IPBE, bom dia. Muito feliz por estar aqui. O livro de Lucas, abra aí no capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 36. Nós vamos estudar nessa manhã os últimos versos de Lucas, do 36 ao 53. Por hora, vamos ler apenas o primeiro versículo, o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Vamos orar? Obrigado, meu Senhor, por essa manhã chuvosa e pelo motivo que nos une neste salão, o amor que temos pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Que a Tua palavra nos desperte nessa manhã, para fazermos obras semelhantes a que Raquel, o seu marido, estavam dizendo aqui, testemunhando aqui em cima. Que a sua palavra nos desperte para sermos testemunhas do Senhor, em todos os lugares aos quais o Senhor nos enviar, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a grandiosa e completa narrativa de Lucas chega ao seu fim, mas ao que tudo indica, o fim é só o começo. Lucas narrou ao longo destes 24 capítulos a história preciosa do Evangelho, com uma riqueza de detalhes, como nenhum dos demais evangelistas narrou. Lucas foi minucioso. Lucas nos apresentou um Jesus humano, com genealogia. Lucas nos apresentou um cenário emocionante, um cenário esse que começa com canções, parece até um culto, né? Que vai introduzindo a grande verdade, sensibilizando o coração dos ouvintes com canções, com hinos. O livro de Lucas começa com três cânticos ao Senhor. O primeiro deles entoado por Maria, que sobe no palco de Lucas para rasgar a sua alma, dizendo que está engrandecida ao Senhor. A sua alma engrandece ao Senhor e o seu espírito está profundamente feliz em Deus, o seu Salvador. Depois de Maria, sobe nesse palco de Lucas, Zacarias, pai de João Batista, louvando a Deus, porque Deus se lembrou da promessa feita a Abraão e concedeu salvação ao seu povo. E depois de Zacarias, o período de louvor é encerrado com um senhorzinho, Simeão, que não tem lá toda a vitalidade da jovem Maria aos 14, mas que no término já de sua carreira, ainda tem oportunidade no palco elaborado por Lucas, para subir e cantar uma canção bem simples, que lembra até a poesia de Paulo no final do seu ministério, quando disse: completei a carreira e guardei a fé. A canção de Simeão, com simplicidade e humildade, e cheia de alegria, segurando o menino Jesus no colo, diz: despede em paz o teu servo, Senhor, porque os seus olhos já contemplaram a salvação. E depois disso, Lucas nos leva para becos estreitos, vielas bem apertadas da infância de Jesus. Vielas essas, becos esses que nós não percorremos com Mateus, nem com João, nem com Marcos, só Lucas. Só Lucas nos faz ver poucas coisas, é muito apertado e é escuro essas vielas. Mas o que percebemos na infância de Jesus narrada por Lucas, já nos dá um vislumbre da grande sabedoria que habitava naquele garoto, discutindo com os sábios ali, não é verdade, meus irmãos? Lucas nos emocionou contando a história desse Salvador, nos disse sobre João Batista que preparou o seu caminho, enquanto Lucas narrou João Batista como nenhum outro narrou, dando a João Batista um destaque que nenhum outro evangelista deu. Nós quase que podíamos perceber os raios e trovões saindo da boca de João Batista, enquanto ele preparava o caminho do Senhor, não é verdade, meus irmãos? Meus irmãos, e aí nós temos Jesus iniciando o seu ministério, e Lucas pinta para nós a tela de um Jesus humano, um Jesus que possuía suas vestes sujas pelo barro, suas sandálias desgastadas, um Jesus que se importava em caminhar. Lucas nos apresenta um Jesus que anda, que conversa, que come muito. Lucas nos apresenta um Jesus que não teme sentar-se com pecadores. Lucas nos apresenta um Jesus que abraça,
que toca, um Jesus que se importa em responder as perguntas mais tolas, um Jesus que gasta tempo com as pessoas mais indignas. Lucas, portanto, nos apresenta o que Brennan Manning chamaria de o evangelho maltrapilho. Para Brennan Manning, o evangelho maltrapilho é Lucas, a narrativa de um Jesus que anda como nós, que anda com gente pior do que nós, que anda com gente que não frequentaria a IPBE no domingo de manhã. O evangelho de Lucas nos emocionou. Quando ele começou a contar sobre a via crúcia do Senhor, ele também o fez minuciosamente, tão minuciosamente, com tantos detalhes sobre o sofrimento de Cristo, que, meus irmãos, quase perdemos o fôlego. E de fato perdemos o fôlego quando ele contou sobre a sua ressurreição. Perdemos o fôlego. O pouco de fôlego que conseguimos segurar passando pela sua via crúcia, não conseguimos mais segurar quando ele chega na ressurreição do Senhor Jesus. E agora nós estamos nos últimos momentos de Lucas, mas o fim é só o começo. Veja aí, meus irmãos, no verso 36, como ele começa, narrando para nós a última ceia do Senhor Jesus, e mais para frente, as últimas instruções do Senhor Jesus, e por último, a última visão dos discípulos do Senhor Jesus. Vamos começar no 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Não é maravilhosa, meus irmãos, a maneira como Jesus se apresenta aos seus discípulos? Paz seja convosco. Essa expressão utilizada por Cristo está longe de se parecer com o nosso a paz do Senhor. Muito longe. A gente se cumprimenta assim, né? A paz do Senhor, um para o outro. Os irmãos lá, bendiciones, né? Bendiciones. Deus te bendiga. Cada um tem uma maneira, né, dentro do espectro do cristianismo. Os vários guetos do cristianismo desenvolveram seus cumprimentos, mas, meus irmãos, nenhum deles está nem perto de se parecer com o cumprimento de Jesus quando se apresentou surpreendentemente para os seus discípulos, dizendo: paz seja convosco. Ah, meus irmãos, essa paz que Jesus está anunciando aos seus discípulos não se parece com o nosso a paz do Senhor esvaziado de significado, esvaziado, sem nenhum tipo de confiança nessa paz, sem nenhum tipo de intenção positiva, bíblica, teológica. Nós não fazemos ideia do que dizemos, virou apenas um olá. E Jesus não estava dando apenas um olá, Jesus não estava dizendo simplesmente: oi, bom dia, boa tarde, né? Que bom vê-los. Não era isso que Jesus estava dizendo. Lembrem-se do cenário no qual os discípulos estão nesse momento. Os desconhecidos de Emaús, desconhecidos no relato, né, mas com certeza conhecidos de todos eles. Do caminho de Emaús, passagem essa pregada por Renan no domingo passado, haviam acabado de chegar entre eles e dizer: olha, o testemunho que as mulheres deram é correto, nós também encontramos com o Senhor Jesus. As mulheres foram as primeiras a espalhar o boato. O túmulo está vazio. Mas quem vai confiar no testemunho de mulheres naquela época, né? Quem é que confia naquela época no testemunho das pobres, das mulheres? Pedro saiu correndo para ver, e junto com ele mais alguns discípulos, e também testemunharam de que o túmulo estava vazio. Mas nós não podemos negar a grande possibilidade de eles estarem trancafiados naquele lugar, fechados, ponderando: será que ressuscitou mesmo? Será que não foi roubado o seu corpo? Será que Maria e as demais não estão aí, né, viajando na maionese? Será que esse do caminho de Emaús era de fato Jesus? E eles insistiam: era Jesus. Quando ele partiu o pão, nós entendemos tudo. Nós nos lembramos da primeira vez que ele partiu o pão. Nós nos lembramos da última vez que ele partiu o pão. Ficou incontestável que era ele. Mas eles ponderavam, haviam muitos céticos entre eles, e o seu entendimento estava fechado. E no meio daquela tensão, roubaram o nosso mestre do seu túmulo. Ele ressuscitou, ele não ressuscitou. No meio de toda aquela tensão, o que vai ser? O que será? Jesus chega e diz:
paz seja convosco. Lembrem-se também que essa paz não está acalmando simplesmente a tempestade do que foi e o que não foi. Essa paz também está perdoando os seus corações, perdoando os seus pecados contra Jesus. Alguns deles estavam muito tensos. Se essas mulheres estão certas, se esses discípulos de Emaús estão certos, eu tenho um problema sério. Porque Jesus, eu traí Jesus. A última vez que eu vi Jesus, eu o vi de longe, e ele estava sofrendo muito, e eu não o ajudei. Imagine como é que Pedro estava se sentindo, depois de negar Jesus 3 vezes, e de chorar amargamente, por ter sido encontrado pelos olhos de Jesus. Ao negar a 3ª vez, Jesus o fita profundamente os olhos. E Pedro talvez esteja lá pensando: se Jesus ressuscitou, eu tenho um problema. Mas Jesus chega e não conversa nada sobre isso. Jesus chega e simplesmente ignora a traição, a fuga, a ingratidão, e diz com um sorriso nos lábios: paz seja convosco. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? O nosso Jesus não é incrível? Paz seja convosco. Eles precisavam ouvir isso do Senhor para acalmar a mais terrível tempestade que estavam vivendo. Ouvir essa frase de Jesus também era uma certeza de que ele era o Messias. Afinal de contas, meus irmãos, foi Isaías quem disse no capítulo 32, verso 17: o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça será repouso e segurança para sempre. A justiça terminou a sua obra no Calvário. A justiça consumou toda a obra que Deus havia proposto no conselho eterno. E a justiça dá efeito final à sua obra, dizendo: paz e segurança sejam com vocês para sempre. Quando Jesus diz paz seja convosco, ele também está dizendo: eu sou o Messias prometido por Isaías. Eu estou concedendo não uma paz sintética, não a paz que o mundo pode dar, não uma paz baseada no que se passa, no que se vê. Eu estou dando uma paz cabal, uma paz perene, uma paz eterna para vocês. Não estou concedendo a paz que os falsos apóstolos concedem, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eu estou dando uma paz e ela haverá eternamente. J.C. Ryle, comentando esse verso, diz o seguinte: Cristo está mais disposto a perdoar do que os homens estão dispostos a serem perdoados. Cristo está mais disposto a conceder perdão do que os homens estão dispostos a recebê-lo. Paz seja convosco, meus irmãos, nessa manhã de domingo. Vamos continuar no verso 37 e no 38, veja o que diz: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobrevêm dúvidas ao vosso coração? Os discípulos estão maravilhados demais para acreditar que esse era de fato Jesus, o Mestre precioso. E mais, a alegria era tamanha, porque eles foram perdoados pelo Mestre. O Mestre não chegou com uma cavalaria, colocando espadas nos peitos dos traidores. É muito empolgante vê-lo. Se é de fato Cristo, veja como ele vem entre nós, dando paz a nós que o traímos, paz a nós que o abandonamos, paz. Isso é demais para nós aceitarmos. Isso gerou uma euforia. Eles não conseguiam crer que era Jesus que estava entre eles. Quando eu era adolescente, eu passei 1 ano e meio morando em São Paulo, longe dos meus pais. Eu fazia nessa época o 2º ano científico. E eu, longe dos meus pais, ali estudando em São Paulo.
Em uma manhã, como todas as outras, eu terminou a aula, cruzei os portões daquela escola, e quando eu estou prestes a atravessar a rua, uma mão me toca o ombro por trás, e uma voz de uma mulher diz assim: o que você está fazendo aí, menino? Meus irmãos, eu conheci aquela voz. Aquela voz me ninou durante a minha infância inteira. Aquela voz me instruiu e me deu as principais lições da minha vida ao longo de toda a minha existência até aquele momento. Aquela era a voz mais preciosa que aquele adolescente saudoso, longe de sua mãe, poderia ouvir. Mas, meus irmãos, o que minha mãe estava fazendo ali? Ela deveria estar em João Pessoa, a mais de 2.000 quilômetros de distância de mim. Por alguns segundos, a minha mente estava convencida de que era a voz da minha mãe, mas não conseguiu acreditar que ela estava atrás de mim. Era impossível acreditar que ela estava ali. E quando eu me virei, era ela. Meus olhos ficaram cristalizados, e a minha mente entrou em conflito com o meu coração. Deu um pane. Por segundos eu não sabia se era verdade, se eu estava sonhando, o que estava acontecendo. E ela dando risada e me balançando, e eu: como é que você veio parar aqui? A gente não tem nem dinheiro para você estar comprando passagem de avião. Meus irmãos, era minha mãe mesmo. Agora você imagina como é que os discípulos estavam. É ele, não é possível. Nós o colocamos no sepulcro, nós vimos a pedra rolar. Como é que pode? Por segundos a mente ficou em conflito e eles não conseguiam crer, e a euforia era tamanha. É incrível percebermos, meus irmãos, a paciência de Jesus com esses discípulos, oferecendo evidências para eles de que era ele mesmo. Veja aí no verso 39 ao 43, Jesus oferecendo evidências aos seus discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem nem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, os pés, e por não acreditarem ainda, por conta da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A maioria de nós esperaria um outro Jesus aqui, né? Um Jesus que se levantasse e dissesse: como assim, gente? Vocês não estão acreditando ainda? Já não basta tudo que eu sofri, vocês me abandonaram, agora eu estou aqui. Eu ordeno que vocês creiam, homens de pequena fé, seus incrédulos inveterados. Vocês continuam me vendo com desconfiança. Jesus poderia, se tornar alguém inquisidor nesse momento, severo, mas Jesus está em paz. E Jesus não se incomoda em responder uma vez mais, e outra vez, que é real, que Ele está ali. Jesus espera pelos seus fracos e tolos discípulos, que demoram tanto para entender que é verdade. Ele é o mestre da compaixão. Ninguém é como Ele, meus irmãos. Não é verdade? Ninguém é como Ele. Ninguém é como Ele. O mais manso e paciente dentre todos os homens, humildemente oferecendo evidências, permitindo-se ser tocado, ser averiguado, permitindo-se passar por uma avaliação. Meus irmãos, Jesus não existe não. Jesus não existe não. Existe. É real. Lucas sente a urgente necessidade de registrar isso para a gente, porque Lucas podia ocultar esse fato, esse momento das evidências de Jesus. Por que Lucas faz questão de registrar isso? Porque quando Lucas vai fazer o seu registro, já no final ali, do primeiro século, 40, 50 anos depois, se não me falha a memória, é por aí, pastor Renan? 40, 50 anos depois
da morte de Jesus? Não. Será? Uma pergunta para vocês pesquisarem em casa, tarefa de casa. Mas quando Lucas vai escrever, aqui está uma informação que não é equivocada, ele já está enfrentando ameaças, a igreja já está enfrentando ameaças do gnosticismo, que sugeria que Cristo não veio em carne, sugeria que Cristo não ressuscitou corporeamente, que era apenas um espírito, um fantasma, que era apenas uma fumaça entre eles. E meus irmãos, Lucas faz notório para Lucas a necessidade de registrar que os discípulos tocaram, que ele tinha carne e osso, que ele comeu, e um espírito não come, não tem fome, uma fumaça, para onde é que vai cair a comida? Mas Jesus comeu com eles, Jesus ofereceu suas feridas para serem tocadas, apalpadas, Jesus esteve entre eles mesmo, e isso é muito bom para nós. O Espiritismo vai dizer que Jesus é um espírito. Quando apareceu, o Espiritismo vai utilizar as aparições pós-morte de Cristo como evidência do Espiritismo. Vocês estão vendo aí o Espiritismo aqui? Mas não é o Espiritismo, é algo mais elevado, é verdadeiro. O Espiritismo pode fazer um monte de barulho e de bagunça, meus irmãos, mas jamais pode trazer um Redentor, um Salvador, um homem de volta à vida com a mesma carne e os mesmos ossos. Nosso Jesus estava entre eles, ele é superior a todos os espíritos, ele é superior a todas as fumaças, aos fantasmas, que se elabore por aí em pensamentos filosóficos. Nosso Cristo estava entre eles. E aí você pode perguntar, mas Marco, como é que ele não era um espírito? E apareceu sem bater na porta, sem tocar a campainha? Lembrem-se do autor de Hebreus, como é que foi que ele atravessou essa parede, gente? Apareceu aqui sem bater na porta, como é que foi isso? Lembre-se o que o autor de Hebreus diz: o que se vê foi criado a partir do que se não vê, de modo que o que se não vê é real, e o que se vê é sombra. Portanto, quando Jesus aparece entre eles, não foi um Jesus imaterial atravessando a parede real, a parede material. Foi o contrário disso. Foi um Jesus real, material, atravessando a sombra, que é aquilo que a gente pode ver. A sombra não é Jesus, é a parede. Meus irmãos, o que temos aqui que possa fazer sentido para nós nesse primeiro momento? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus permite que nós utilizemos os nossos sentidos, a nossa razão, a fim de compreender e atestar um fato ou uma afirmativa do cristianismo. É igual Augusto Nicodemos costuma comentar, tanto é que virou camisa. Jesus morreu pela sua... Será que eu vou aprender? Será que eu vou lembrar? Jesus morreu pelo seu coração, não, para tirar seus pecados e não seu cérebro. Obrigado, gente. Estava aqui parecendo Chaves, né? Quando vai tentar fazer alguma... Batatinha quando nasce do que dois voando. É isso aí. Jesus morreu pelos seus pecados, e não para tirar os seus pecados, e não para tirar o seu cérebro. Eu sabia que eu tinha que ter escrito isso aqui. Mas é o que Jesus está nos dizendo aqui, é o que Lucas está nos instruindo. Você pode utilizar a sua razão, você pode atestar de maneira experiencial as verdades do cristianismo. O cristianismo não é um convite à ignorância, o cristianismo não é um convite a não se atestar, a não se provar e ver. Você não precisa, não, pare de questionar. Quem questionar aqui está sendo usado pelo diabo, a letra mata, o espírito vivifica, um equívoco de valor incalculável, né? A letra mata, o espírito vivifica, não tem nada a ver com isso. Deus está falando, Jesus está falando, Paulo está falando da lei. Não, gente, porque eu sou contra você marcar uma hora dessa e fazer um culto, dessa madrugada aqui fazer um culto, tá? Eu vou dizendo logo a vocês. Portanto, Paulo está falando que a letra mata, a lei só serve para nos revelar a nossa morte, para nos revelar o nosso fracasso, mas o Espírito revelado em Cristo vivifica. E aí as pessoas usam isso para matar a sua razão, para matar o seu senso de busca pela verdade. Aqui na IPBE não, amém, pastor Renan?
Você pode perguntar, para o pastor Renan principalmente. Fica à vontade. E a segunda lição que nós vemos, meus irmãos, é que nós devemos guardar em nossos corações a maneira compassiva e humilde com a qual o Senhor lidou com seus fracos discípulos. Nós não temos essa capacidade, essa humildade, não. Se a pessoa não aprendeu uma vez, a segunda vez a gente já está dando um chute nela, já estamos excluindo ela do nosso ciclo de amizade, do ciclo dos fortes. Não, quem vai sentar na minha mesa é quem consegue conversar sobre Calvino, quem consegue conversar sobre a reforma do século XVI. Fulano, ciclano, são muito ignorantes. Não cansei de explicar já, são patetas, não conseguem aprender não. Meus irmãos, aqui Jesus está se fazendo fraco para com os fracos, igual o pastor André pregou na terça-feira. O pastor André está fazendo uma série em Coríntios, se você não vem, está errado. Coríntios, terça-feira está sendo maravilhoso, e terça-feira agora, ele falou sobre esse texto de Paulo, em Coríntios, que se fez fraco para com os fracos, nos instruindo a diminuir a nossa arrogância e prepotência, e termos paciência com os mais fracos. É nisso que está a nossa força. Se você se julga forte, então você pode repetir o ato de Jesus. E se você explicar, e a pessoa continuar sem entender, olha para ela e fala, faz o seguinte, vamos parar de discutir, vamos sentar à mesa e comer um pão. Sei lá, vamos comer, cara, deixa para lá. Já palparam, ainda não estão sem acreditar? Parece que Maria está fazendo aquele peixe de novo, eu não acredito não. Vamos comer aquele peixe que Maria faz, aquela peixada gostosa. E os discípulos, oxe, comer? Então só pode ser ele mesmo. Primeiro que ele comia muito. Ele amava de uma maneira que a gente jamais vai compreender, ceiar com a gente. E depois que o Espírito não come. Então se as suas argumentações derem errado, senta e come junto. Amém? Olha o que diz o verso 44 e 49, acerca das últimas instruções. Vamos começar no 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Meus irmãos, em nosso mundo ocidental é muito difícil atribuir para algum homem, algum líder, a qualidade de constância. Ali vai um homem constante. É o que a gente mais vê hoje na política, é a inconstância no discurso, não é verdade? A conveniência manda. Se for conveniente, meu discurso vai ser X, e meu partido vai ser Y. Se a conveniência mudar, meu discurso muda também, meu partido muda também, minhas propostas mudam também. A gente dá um jeito, a gente mexe, vira e vai mudando. E para não jogar só pedra em Judas, quantas vezes nós somos inconstantes dentro do nosso lar, como pais, como líderes da nossa casa. Nós somos inconstantes, não conseguimos liderar nossa família para a igreja todo domingo de manhã ou de noite, não consegue. A gente tenta fazer isso, estabelecer isso, mas vira e rola, a gente está de novo jogado no sofá. A gente não consegue manter uma disciplina de estudar a palavra com nossa família, de amar a nossa esposa, de instruir os nossos filhos, recebê-los em nosso grupo de amigos e dialogar com os nossos filhos. Nós somos inconstantes também, e precisamos de alguém constante, meus irmãos. Esse alguém é Jesus. Veja aqui o texto, quando Jesus se apresenta diante dos seus discípulos, enquanto come a peixada de Maria, enquanto parte o pão com seus discípulos, Jesus fala: não foi exatamente essas palavras que eu disse? Vou dizer de novo. Jesus continua com o mesmo discurso. Ele acabou de voltar de 3 dias no pós-morte, mas não se aproveita para dizer: olha, eu estive no inferno, vou escrever um livro, o que vi do inferno. Ele não está interessado em falar sobre as questões do ser ou não ser. Ele não está interessado em dizer quantos demônios viu, quantas prisões tinham, quem estava lá dentro. Ele não estava interessado em fazer um discurso diferente do que ele já vinha propondo. O discurso de Jesus é o mesmo. Ele está interessado em pregar o Evangelho através da lei de Moisés, das profecias dos profetas e dos salmos. Ele está interessado em continuar dizendo
que a lei de Moisés se cumpriu em um. Aquela lei que ninguém conseguiu cumprir, um cumpriu cabalmente, Cristo. Ele continua interessado em dizer que as profecias de Isaías diziam respeito a um, Cristo. Ele continua interessado em dizer que os salmos exaltam a obra de um, Cristo. Ele não muda o seu discurso, é o Evangelho. Isso não é maravilhoso? Nos dá importância à lei de Deus. Por que Jesus se importava tanto com a lei de Deus, com os profetas, com os salmos? Por quê? Porque a lei de Deus, os profetas e os salmos só falam de uma coisa: de Jesus. Não existe nada mais importante do que isso. Já foi dito nesse púlpito por pastor Renan também, que Charles Spurgeon certa vez disse ao seu discípulo: não existe um só texto das Sagradas Escrituras que você não possa encontrar um caminho que leve a Cristo. Por vezes esse caminho vai estar bem escondido, vai ter dificuldade em encontrá-lo, mas é inequívoco. Você encontrará em todos os textos da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, um caminho que leve a Cristo, porque todos é sobre Cristo. Portanto ele senta e fala: lembra aquilo que eu estava falando com vocês? Vamos dar continuidade aqui à série. Veja o 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então lhes abriu o entendimento. Meus irmãos, ao homem natural não é permitido compreender as Escrituras, é impossível. O homem natural lê as Escrituras e não entende nada. As Escrituras servem apenas para acumular brasa sobre a sua cabeça. O homem natural lê as Escrituras, e temos alguns entre nós, dentro da igreja, que parecem ser cristãos, mas quanto mais leem a Bíblia, mais acumulam arrogância, mais acumulam egoísmo, mais acumulam prepotência. Quanto mais conhecimento bíblico possuem, mais pecadores estão. Paulo é um desses, que acumulou tanto conhecimento bíblico, se sentiu tão arrogante, mas tão superior, que se viu no direito de matar os inferiores e perseguir os cristãos. Que Deus nos livre, meus irmãos, que Deus nos livre de abrir as Sagradas Escrituras a fim de acumularmos mais pecados sobre nós. Que seja o contrário, que ao abrirmos as Sagradas Escrituras, o Senhor nos toque o coração e nos convença dos nossos pecados e nos torne mais humildes, mais rebaixados, mais convencidos da nossa iniquidade, mais parecidos com Jesus. Amém, meus irmãos? Ele abriu o entendimento dos seus discípulos, porque só ele faz isso. Pastor Renan, os demais irmãos que pregam aqui, Edilson, líder dos jovens, os presbíteros, os professores da escola dominical, o máximo que estes santos homens de Deus podem fazer por nós é pregar a palavra, só isso. O resto é no dia que está marcado num calendário antigo de Jesus. Aí ele vai tocar o seu coração, abrir o seu entendimento, e a maravilhosa obra da redenção vai acontecer. Eu não posso forçar isso, eu não posso lhe chamar para vir à frente, eu não posso simular isso. Eu não tenho esse direito de simular a sua conversão. Não tenho esse direito de fazer você: levante sua mão, olha, ele está sofrendo na cruz, venha, chegue. Ele não teve vergonha de você, porque tu está tendo vergonha dele. Eu não posso, eu não tenho esse direito de simular a tua conversão. Mas pode saber que no dia, quando o calendário antigo chegar e bater na data certa e for o teu dia, tudo que foi pregado até ali vai fazer sentido assim, ó, como um partir de um pão. Tenha calma quanto àqueles que você coloca em oração, seus pais, seus irmãos. Confie no Senhor e pregue o Evangelho. Assim estava escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Meus irmãos, não é incrível o modo como nosso Senhor Jesus fala acerca de sua morte? Ele não fala com um rancor no coração, ele não fala sobrecarregado, pesaroso. Eu morri, foi tão doloroso, meu Deus do céu, vamos vestir preto, vamos fazer luto.
Ele não fala com amargura, não fala com peso. Ele fala tranquilamente, em paz. Assim estava escrito, que o Filho do Homem tinha que morrer e ressuscitar, e foi. Passa aqui o vinho. Ele fala como se fosse uma coisa natural, da sequência do plano divino, elaborado eternamente, fazia parte. Ele não pode se surpreender com isso. Os discípulos também devem abandonar a surpresa, e devem considerar a morte de Cristo e a sua ressurreição como parte do plano de Deus. Devem abandonar todo aquele assombro, e pensar e lembrar-se que Deus está controlando a história soberanamente. Tudo faz parte do seu plano, a sua morte, a sua ressurreição. Era necessário, meus irmãos, olhar para todo o sofrimento de Cristo, para a sua humilhação, para o seu escárnio, para a sua dor, e compreender que era necessário. Olhar para o sofrimento de Cristo, terrível, cruel, naquele madeiro, sem compreender que era necessário, é desesperador. O filme famoso do Mel Gibson, excelente em demonstrar a dor e o sofrimento de Jesus, mas nós saímos do cinema desesperados. Os ímpios terminam o filme sem saber por que um justo sofreu tanto. Pensam que foi injustiça toda aquela morte, e se alegram com a última cena, que aparece Jesus ressuscitado, mas não conseguem identificar a razão dos sofrimentos, nem a razão da ressurreição. Meus irmãos, é necessário compreendermos as razões do sofrimento de Cristo. Não haveria chance alguma para o pobre pecador se não fosse a cruz de Cristo. Era necessária a cruz de Cristo. Ele assumiu a culpa que estava sobre nós, Ele assumiu o nosso pecado, Ele sofreu cruelmente no madeiro os sofrimentos que estavam destinados aos ímpios, aos inimigos de Deus, aos extraviados, nós. Ele sofreu, era necessário, porque nós jamais suportaríamos a ira de Deus e sobreviveríamos. Mas Ele, santo, puro, justo como só Deus é, suportou a ira de Deus naquele madeiro até a morte e sobreviveu em nosso lugar. Voltou para contar a história. E agora, estando nele, morremos. E agora, estando nele, temos esperança da ressurreição em Cristo Jesus e da nossa ressurreição. Portanto, discípulos, era necessário. Fica tranquilo. Era necessário. Foi John Piper quem disse, créditos ao amigo Juan, que sabendo que eu estava elaborando essa mensagem, mandou essa frase pelo WhatsApp para mim. E John Piper disse: se não há ressurreição dos mortos, a vida que vivo é ridícula. Por que esperamos? Por que somos felizes? Por que sorrimos? Por que nos santificamos e nos abstemos de toda promiscuidade que nos é oferecida? Porque Cristo morreu em um maldito madeiro, a morte destinada a nós, e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras, para que o que crê nele seja santo como ele, viva como ele, morra como ele e ressuscite como ele. Portanto, se ele ressuscitou, não é vã a nossa esperança. Louvado seja Deus. E por último, nós temos a grande comissão. Desculpe, ainda não é por último, mas veja o verso 48 e 49. Vós sois testemunhas. Eu fico bem impressionado por conta da escola dominical. Fico impressionado, pastor Renan. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. 48 e 49. Vós sois testemunhas. É exatamente para essa missão que Cristo destina os seus discípulos, para testemunhar o fim de minha estadia entre vocês, como se Jesus estivesse dizendo: está próximo, falta muito pouco, eu vou embora. A minha missão está cumprida quase cabalmente, eu estou partindo. É o fim da minha estadia entre vocês, mas é só o começo para vocês. A partir de agora vocês devem ser minhas testemunhas.
Vocês devem levar adiante o evangelho que eu preguei, não inventem nada. A mesma palavra que eu venho pregado desde que chamei Pedro no barco, a palavra de arrependimento proferida, vez após vez, em todas as vilas que passei com vocês. Testemunhem essas coisas. Vocês são testemunhas dessas coisas agora, tanto da palavra que eu proferi, quanto da minha vida. Testemunhem a minha vida, a minha morte, a minha ressurreição. Fala que eu comi com vocês. Fale que alguém comeu com vocês quando ninguém queria comer. Fale que alguém deu atenção a pobres pecadores como vocês quando ninguém dava. Deus não nos enviou para outra coisa, meus irmãos, senão para dar testemunho de Cristo. Qual foi a última vez que você foi uma testemunha de Cristo? Qual foi a última vez que habitou na sua boca, nos seus lábios, o testemunho do Evangelho? Qual foi a última vez? Porque se somos cristãos, somos testemunhas. E talvez você diga, não, eu estou esperando Deus me enviar para o campo. Ontem eu estive num congresso com nosso querido amigo Jorge Noda, e ele dizia, todos nós somos testemunhas do Senhor, somos missionários do Senhor. E talvez você pergunte, talvez você diga, sim, mas eu estou esperando Deus me enviar para o campo. Ele já enviou. Você foi enviado para o campo. Da mesma maneira como o casal que testemunhou aqui foi enviado para Cuba para passar alguns dias, vocês também foram enviados, só que não foi para Cuba, pelo menos não ainda, mas enviados foram. Veja a faculdade onde você estuda, a repartição onde você trabalha, a sua família na qual você está incluída. O que você é para eles, se não testemunha? Qual é a razão de você continuar respirando aqui, se já se entregou ao Senhor, se já foi salvo? Não é melhor subir? Não é melhor morrer e ir para o céu? Se estamos aqui ainda, é por apenas uma razão, para testemunharmos para o maior número de pessoas acerca do Evangelho precioso de Cristo Jesus. Portanto, façamos, para a glória de Deus. E olha que intrigante, em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. E o outro texto vai dizer, de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, se Cristo não tivesse tocado no coração daqueles discípulos, e eles já não estivessem com a mente aberta para os propósitos do Senhor, muito provavelmente algum deles pularia lá de longe para dizer assim, epa, em Jerusalém não. Com certeza Pedro. Em Jerusalém não, Senhor. Foi Jerusalém que lhe crucificou, Jesus. Foi Jerusalém que preferiu Barrabás. Foi Jerusalém que preferiu lhe ver num madeiro, que cuspiu a sua face. E Jesus disse, não fujam de Jerusalém, não desconsiderem Jerusalém, fiquem em Jerusalém, preguem primeiro em Jerusalém. Como ele é obstinado, meus irmãos, com o pecador impenitente. Como ele é obstinado, meus irmãos. Louvado seja o nosso Jesus. Ele não desistiu nem de Jerusalém, certo que não desistirá de nós. E agora sim, os 3 últimos versos da nossa passagem de hoje diz o seguinte: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Quão confortante deve ter sido para Pedro ter uma segunda chance de ver Jesus pela última vez. Quando Pedro pensou estar vendo Jesus pela última vez, Pedro estava traindo cruelmente Jesus. E Jesus olhou para Pedro, e Pedro olhou para Jesus, e aquilo feriu Pedro na alma. Que terrível teria sido a vida de Pedro a partir de então, se essa fosse a última vez que ele viu Jesus. Mas, meus irmãos, louvado seja o Senhor pela segunda oportunidade de Pedro de ver Jesus pela última vez. E nessa oportunidade, Jesus traz os seus discípulos para fora, estende as mãos para eles, e enquanto os abençoa, vai deixando eles.
vai deixando os seus tolos discípulos abençoando eles. Eles eram incrédulos, machucaram as intenções de Jesus vez após vez. Teve deles que era ambicioso e que queria sentar à direita e o outro à esquerda, e o outro não entendia nada, e o outro perguntava mostrando-me o Pai, e o outro negava Jesus, e o outro cortava a orelha do soldado. Meus irmãos, tudo que eles podiam fazer de errado para Jesus partir dizendo graças a Deus, eles fizeram. Mas ao contrário disso, nosso mestre do amor, o Senhor da compaixão, porque Jesus é a própria misericórdia encarnada. Misericórdia deixou de ser uma palavra abstrata, ela agora é uma pessoa conhecida, com nome, com sobrenome, com data de nascimento, com morte e com ressurreição. A misericórdia olhou para os seus discípulos e os quis bem, estendeu as mãos para eles, e enquanto partia, aproveitou cada segundo enquanto eles ainda podiam ouvir a sua voz, e proferia bênção sobre eles, seus tolos discípulos, seu pequeno rebanho. Jesus se despede abençoando os seus tolos discípulos. Qual é a medida da ternura de Jesus? Quem pode me dizer? Qual é a extensão do seu amor? Qual é, meus irmãos? Quem pode me dizer? Vê-lo partindo enquanto abençoa seus discípulos é um dos sinais mais resplandecentes da sua ternura, da sua bondade, da sua graça, do seu amor, da sua paz. Vê-lo partindo é maravilhoso. Sinta essa segurança por causa da sagrada narrativa de Lucas. Você é como Pedro, nós somos como eles, e Jesus permanece o mesmo, proferindo bênçãos sobre nós, a despeito de toda a nossa fragilidade e tolice. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Essa porção final que Lucas propõe não poderia ter um desfecho mais surpreendente. Essa porção final que nós estamos nos atendo essa manhã começa com um grupo de discípulos trancafiados dentro de 4 paredes, atemorizados, tensos, e termina com esse grupo de discípulos no meio da rua, adorando a Deus com confiança, com alegria. Termina com esses discípulos indo ao templo e adorando no templo, sem medo de ser feliz. Começa com a galera tudo presa e termina com o pessoal, porque esse é o resultado final de toda a obra narrada por Lucas. Desde o capítulo 1 até agora, Lucas tem a intenção de nos libertar de nossos temores. Lucas tem a intenção de nos fazer confiar na pessoa de Cristo, de modo que não nos limitemos mais às nossas questões e confiemos nas respostas sugeridas pelo Evangelho. O que os fez ficar tão confiantes de repente? O que mudou no meio do caminho entre a primeira imagem que temos deles nessa manhã e essa última imagem? O que mudou é que Jesus os fez ver o sentido de todo o Evangelho. Tudo finalmente foi amarrado, tudo fez sentido, finalmente. Seu ministério, sua obstinação com o pecador, seu discurso, seu sacrifício voluntário, sua ressurreição, o túmulo vazio, o discurso das mulheres, o caminho de Emaús, tudo fez sentido quando ele os despediu debaixo de sua bênção. E qual é o resultado imediato quando tudo isso faz sentido? Júbilo, alegria, adoração à pessoa de Cristo. Por que a maioria dos cristãos dizem não ter paz? Andam entristecidos, exigindo bênçãos, exigindo coisas, exigindo prosperidade. Por que a maioria dos cristãos fica nessa de minha vez vai chegar?
a minha sorte vai mudar, eu vou viver uma virada em minha vida, não está indo bem não, mas a coisa vai melhorar, eu tenho fé em Deus. Por quê, meus irmãos? Porque esses tolos discípulos ainda não entenderam o sentido da morte, da ressurreição, da lei, dos profetas, dos salmos. Está faltando mestres amorosos, está faltando mestres que se levantem com discursos cheios de amor, não com memezinho de internet ridicularizando, mas com discursos amorosos, com discursos enfáticos, com elucidação, com proposições, com obstinação, com fé, com unção, com graça, com poder, com coração incendiado. Está faltando mestres, e está chovendo hambúrguer, está chovendo besteira sintética, está chovendo. Se você hoje está aqui de manhã e diz: olha, eu estou triste, eu não tenho esse júbilo, não consigo adorar a Deus de maneira tão livre, tão intensa. Meus irmãos, a razão é só uma: você ainda não viu o Cristo voluntário no madeiro, você ainda não ouviu o seu discurso, não fez sentido para você suas palavras, você ainda não participou da sua ressurreição, não viu o ressurreto, não comeu com Ele. Faça isso. Você pode fazer isso através da sua santa palavra, no meio da sua santa igreja. Mas o que eu tenho a dizer, como últimas palavras, é que é certo que ao longo destes 5 anos de exposição de Lucas, alguns de vocês podem testemunhar junto com os apóstolos: olha, Marco, eu era tão amedrontado, eu não entendia o cristianismo direito, mas eu me sinto tão mais feliz agora. Eu não sei o que foi que mudou no longo desse caminho todo, ouvindo essas mensagens, mas mudou alguma coisa. Mudou, meus irmãos. O evangelho foi pregado, todo ele. Essa semana eu tive a oportunidade de estar junto com um grupo de adolescentes, de jovens aqui da IPBE, que fazem um evangelismo na praça pública da IESP, no intervalo de aula deles. Eu estive lá junto com eles e pude ver essa maravilha, gente. Tanto jovem evangélico, cristão no IESP. Qual a diferença dos daqui da IPBE que estavam fazendo esse movimento lá, e dos demais que nunca fizeram nada, dos que passaram pela IESP 4 anos sem proclamar o cristianismo, sem testemunhar? Qual a diferença? A diferença é que os da IPBE estão há 5 anos ouvindo o evangelho de Lucas, ou há um bom tempo. Meus irmãos, qual vai ser a diferença, a qualidade do seu cristianismo? Como é que ela vai diferir dos demais? Quando você ouvir o evangelho e isso fizer sentido no seu coração, o resultado só vai ser um somente: adoração a Deus, adoração pública, testemunho para os seus, glória, mais glória para Deus, e mais satisfação para o seu coração. Vamos ficar de pé, louvando a Deus por aquilo que Ele fez entre nós, e louvando a Deus também pelo encerramento dessa série de mensagens. Feche seus olhos aí, faça a sua própria oração a Ele.